Fala pessoal, Júnior do canal de casa. Eu e minha esposa estamos construindo a nossa casa de taipa de pilão. Já estamos mais de 90 dias construindo com terra as paredes da nossa casa. E hoje estaremos respondendo a dúvida de um dos nossos inscritos, que ele quer que a gente explique com mais detalhes o traço que a gente está utilizando para fazer a nossa parede de taipa de pilão. Nesse vídeo eu separei 3 dicas para você que está querendo construir com terra, acertar a mão no traço para fazer a taipa de pilão e até mesmo o hiperadobe, que são técnicas bem similares uma com a outra. O Júnior, minha esposa aí gravando a gente como sempre. Pessoal, para quem já está acompanhando aí o nosso canal aí, os nossos vídeos, já estamos há mais de 90 dias construindo as nossas paredes de taipa de pilão. E hoje a gente vai estar tirando a dúvida de um inscrito, que ele pediu que a gente desse mais detalhes sobre o traço que a gente estamos utilizando. Mas antes mesmo de eu explicar qual é a forma que a gente está fazendo aqui do traço, a gente vai ter que dar uma contextualizada no que se refere à terra, ao solo que a gente faz a construção, para vocês poderem estar entendendo um pouco melhor e acertando a mão na hora de construir. Porque infelizmente eu não posso dar um traço ideal, um traço que vai dar certo para mim, pode ser que não vai dar certo para você. Porque só no Brasil existe 13 classes diferentes de solo, né? O solo aqui de casa é um latossolo, é um dos solos mais antigos que existe, o mais intemperizado. Então a escolha da técnica de taipa de pilão aqui da nossa casa foi baseado nas características físicas e químicas do nosso solo. A gente tem a análise solo desse solo aqui, a gente fizemos todos os testes também, então deu um solo ideal para taipa de pilão e hiperadobe. A dica que eu dou, pessoal, é sempre buscar um solo mais próximo da propriedade possível, próximo da construção, se for na cidade ou na zona rural, porque muitos não sabem, né? Dá para se construir com taipa de pilão na cidade também. Então você escolhendo fazer os testes da terra mais próximo do lugar onde vai ser construída a sua obra, você vai ter menos custo com o transporte da terra, né? Buscar às vezes algum lugar que a terra seja de graça, o caso nosso. Então tudo isso vai baratear os custos na hora de você construir com a terra. A gente precisa entender o que são os agregados do solo, que é a areia, a argila e o silt. A areia é a maior partícula do solo, ela é como se fosse cristais, é o que vai dar resistência à nossa parede. Temos a argila, que a argila é o que vai dar a coesão, a liga, né, que vai unir um material com o outro. E a argila, ela em contato com a água, ela tanto expande como retrai. Então a gente precisa entender esse comportamento da argila para poder estar fazendo a construção das nossas paredes. E temos o silt. Na escala é a última partícula do solo, ele não tem muita transformação junto com a água, ele não cresce nem retrai, mas ele é necessário porque é a menor partícula que vai ali preencher aqueles espaços vazios no solo, que vai dar coesão para a gente estar construindo uma parede sólida, resistente e estrutural como a taipa de pilão. Outra dica, pessoal, que eu vou dar é a questão para se construir com terra e taipa de pilão. A gente tem aí uns requisitos que a norma técnica sugere, que seria aí de 25 a 30% de argila e 60% de areia. Aí vocês podem estar se perguntando, mas se tiver um solo com mais argila, tem como usar? Tem, pessoal, tem como usar, tá? Tem como estar acrescentando a areia para estar podendo fazer os ajustes nos traços, para poder se construir com terra. Agora, uma outra coisa que eu falo, sempre tente buscar mais próximo do ideal, dos 25 a 30% de argila e 60% de areia. Por quê? Porque é um volume muito grande de terra que a gente usa. Aqui, facilmente, nós devemos ter passado aqui de 9 metros cúbicos de terra. A quantidade de areia que a gente colocou foi muito pequena. E se for uma areia com um solo muito argiloso, vocês vão ter que colocar muita areia. E com isso vai estar elevando os custos. Aí tudo isso tem que ser bem analisado na hora da decisão de qual solo você vai estar fazendo suas paredes, tá certo, pessoal? E eu não recomendo, talvez, usar muito um solo arenoso, porque eu acredito que seja muito mais difícil consertar um solo arenoso do que um solo argiloso. Porque aí no caso, se você usar um solo arenoso, você vai ter que estar buscando um solo mais argiloso, misturando e estar fazendo os testes para poder estar acertando a mão na hora de construir, tá? Dito tudo isso, pessoal, a gente tem algumas formas também, empiricamente, de estar fazendo os testes para saber se tem
argila suficiente, se o solo é muito arenoso, para a gente poder estar construindo, tá certo? Muito importante também, antes de tudo, fazer análise de solo no laboratório, né? Faz a análise física do solo, que eles vão determinar certinho o teor de areia, o teor de argila e o teor de silt. Por que isso? Porque tem aquele teste do vidro que faz com água, que vai decantando, né? A areia vai para o fundo, a argila, o silt e depois a argila, né? Por cima. Mas aí fica muito difícil de você separar a argila do silt nesse teste do vidro. Primeira coisa que você vai fazer, você vai pegar seu solo, molha o solo, sim, cheira o solo, ó. Se o solo tiver cheiro de chuva, sabe? Quando dá aquelas primeiras chuvas, que dá aquele cheiro gostoso. Se tiver esse cheiro, tem muita matéria orgânica. O solo ideal é o solo que não tem a matéria orgânica, livre de raízes, esse tipo de coisa. E aí você sente o cheiro aqui, ó. Tem que ter cheiro de nada, tá, pessoal? Aí, ó, eu fiz uns testes aqui, para vocês estarem entendendo. Quando a terra tem boa liga, né? Que tenha argila suficiente, você consegue moldar ela. Um teste que você pode fazer, ó, bolinhas assim, ó. Você consegue moldar ela como se fosse uma massinha de modelar. Aí, ó, você faz um paviozinho, ó, você consegue modelar ela. Você consegue fazer várias coisas com ela. Vou tentar fazer aqui umas orelhinhas. Você consegue moldar, ó. Tem argila o suficiente. Eu fiz um teste aqui, ó, coloquei mais areia no mesmo solo aqui, eu só acrescentei um pouco mais de areia para você ver que ela já fica um negócio mais quebradiço, ó. Você não consegue, ó, unir, tá vendo? Esse solo aqui ficou mais arenoso, você não consegue modelar ele, tá vendo? Aí, ó, é mais ou menos isso que vocês têm que fazer aí na casa de vocês. E outro teste, lavar a mão. Lavou a mão, ficou manchas avermelhadas na mão assim, ó, é porque tem argila suficiente para dar liga no seu solo. Tá certo, pessoal? Então, pessoal, aí essa forma aí que a gente já mostrou empiricamente, né, para estar fazendo. E tem alguns detalhes, pessoal, que a gente não pode deixar passar batido, que é a questão do estabilizante químico que dá para ser usado na taipa de pilão. Para um solo com mais areia, com mais teor de areia, casa bem o cimento. Para você estar colocando uma proporção de até 10%, que é o que a norma recomenda, para a terra, a parede continuar higroscópica, perdendo e ganhando umidade, entendeu? Se você colocar mais do que isso, ela vai lacrar os poros e a sua parede vai perder essa questão. E no caso do cal, né, para solos mais argilosos. Mas tudo isso você tem que fazer os testes, né? Porque tem solos, dependendo da argila que compõe aquele solo, dependendo se você utilizar o cimento achando que vai conseguir maior dureza, você vai estar enfraquecendo o solo. E da mesma forma com o cal, tem que estar fazendo todos os testes antes, para depois estar determinando se usa o cal ou se usa o cimento. O nosso caso aqui, agora mais direcionado ao traço que a gente estamos fazendo aqui, o nosso traço aqui a gente determinou usar o cimento, né, que deu uma boa resistência ao nosso solo, às nossas paredes. Quando vocês fizerem o teste de compactação, vocês façam uma pequena forma, compacta a terra e vai observar a abrasividade, né? Vocês vão passar um prego, alguma coisa assim, para ver se ela não vai estar esfarelando. Passar a mão também para ver se não está caindo fragmentos da parede. Tudo isso vocês vão ter que estar olhando. E a questão da retração, né? Vocês vão fazer o corpo de prova. Se tiver trincando, é porque tem muita argila ainda, ou secou muito rápido. E vocês vão estar fazendo esses ajustes aí até chegar no traço determinado, de acordo com o solo de vocês aí. O nosso solo aqui, a gente utilizamos um balde desse como medida. E a gente está utilizando aqui o cimento como estabilizante químico. Eu até estou usando o cimento aqui, pessoal, porque a gente vai fazer um sobradinho, né? Vai ter uma outra construção por cima. Então por isso eu usei 5% de cimento. Mas se você for fazer só uma parede de vedação ou receber só um telhado leve em cima, pode fazer, pessoal, dentro das instruções que eu estou dando aí, pode fazer sem medo, pessoal, que é resistente à parede, tá? Por isso que a gente usa só
essa quantidade de cimento, e mesmo assim, pessoal, uma proporção muito pequena, que é só 5%, a metade do que a norma sugere, e mesmo assim numa obra nossa aqui nós já está com 30 sacos de cimento nas paredes, pessoal. Então tem que botar na ponta da caneta e avaliar tudo isso antes. Então o traço que a gente utilizou foi um volume medido nesse balde. Esse balde é um balde de obra de 12 litros, então a gente está usando 12 baldes desse de terra, 12 partes de terra, uma parte de cimento e o mesmo tanto de cimento que a gente utilizou, que é um balde de areia. Então tá indo 12 baldes de terra, um balde de cimento e um balde de areia. É o traço que a gente está determinado aqui para nossa obra, foi o traço final. É importante lembrar, vocês podem olhar aqui, que aqui não tem 12 baldes de terra. É porque quando você mistura o cimento com a terra, é ideal você misturar a quantidade que você já vai usar na hora, na fiada. Se você utilizar trabalhar muita terra e usar e ficar sobrando aqui, como ela tem muita baixa umidade no traço, você vai estar perdendo a qualidade do cimento. Então a gente só utiliza, mexe só a quantidade por fiada. Como agora a gente está usando uma fiada ali de 1,80 m, a gente está utilizando aqui só 8 baldes, né? E aí vai aqui 1/3 do cimento, tá certo, pessoal? E o mesmo tanto de areia, 1/3 também do balde de areia. O correto aí, pessoal, é 2/3 de cimento e 2/3 de areia. É a proporção que a gente está utilizando aqui na nossa construção. Eu acredito que ficou bem esclarecido, pessoal. Nós já tem aí alguns dias aí já de experiência. Eu quero ter oportunidade ainda de estar construindo outras casas de taipa de pilão, para a gente estar podendo aperfeiçoar a técnica aí e estar trazendo mais conteúdo para vocês aí, conteúdo que seja relevante para vocês, também estar realizando o sonho de vocês de construir a casa própria, casa ecológica tão sonhada de vocês aí. Tá certo, pessoal? Fiquem todos com Deus e até a próxima.